Queridos, quero te convidar agora também para a palavra de Deus. Tome comigo a Bíblia, abra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo na vida da sua igreja, capítulo de número 16, versículos 25, versículos 26. Tome comigo a palavra. Glória a Deus. Quero fazer com você trazer uma breve palavra dentro dessa última meia hora do Louvor e Palavra. Certamente o Senhor, Ele continuará falando com a tua vida. Diz-nos assim a palavra de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Aleluia. Queridos, o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele chega à Macedônia, atraído pela influência, pela direção do Espírito Santo de Deus. E ali naquele território da Macedônia, o apóstolo Paulo, já em território europeu, ele chega até a cidade de Filipos, cidade que homenageava o pai de Alexandre o Grande, o rei Filipe. Essa cidade recebe a visita do apóstolo Paulo. Paulo, ao chegar em Filipos, era seu costume, quando chegava em um lugar, ir à sinagoga. E ali na sinagoga, sendo ele um discípulo de Gamaliel, sendo ele doutor da lei, sendo ele um homem de grande conhecimento acerca da Torá, acerca da Tanakh, ou seja, da lei, dos profetas, dos livros históricos, dos livros poéticos, dos escritos sagrados. Paulo sempre tinha a oportunidade de falar na sinagoga. Mas quando Paulo abria a boca, ele não testificava acerca dos rudimentos da lei, ele não testificava acerca das coisas do Antigo Testamento, mas ele falava dessas coisas com abordagem nova. Paulo falava dessas coisas com uma visão nova, a visão que ele havia tido quando, indo a Damasco perseguir a igreja, ele teve um encontro glorioso com o Senhor Jesus, quando uma luz brilhou. E Paulo, caindo da montaria, ofuscado por aquela luz, ouviu nitidamente a voz do Senhor que falava com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que pergunta que o Senhor fez para ele: por que me persegues? E Saulo, sem conseguir enxergar, ofuscado por aquela luz, ele pergunta: quem és tu? Mas ele acrescenta: Senhor, porque ele já tinha entendido que aquela luz que brilhou e aquela voz que penetrava a sua alma, que penetrava o seu coração, aquela voz que impactava o seu corpo,
aquela voz era divina. Então ele diz: quem és tu, Senhor? E a resposta vai fazer Paulo estremecer. A resposta vai sacudir o apóstolo Paulo, o futuro apóstolo Paulo. Agora, naquele momento, um perseguidor da igreja, um judaizante que perseguia a fé, que perseguia os do caminho, como assim era conhecida a igreja do Senhor naqueles dias. A resposta diz: eu sou. E quando a voz diz eu sou, ele já começa a estremecer, porque eu sou, ele já sabe quem fala com ele. Eu sou, aquilo era dito para ele em língua hebraica, é aquilo que Moisés ouviu da sarça. Eu sou. E quando ele escuta eu sou, ele estremece, porque durante toda a sua vida de estudante, eu faço uma conjectura, Paulo desejava, como estudante da lei, como estudante dos escritos, da tradição dos pais, ele tinha um desejo no coração de ouvir a voz de Deus, aquela voz que falava com Moisés da sarça, aquela voz que falava com Moisés de dentro da nuvem, e Moisés escutava a voz de Deus, que falava com ele face a face, como quem fala com seu amigo. Ele escuta, eu sou, e quando esse eu sou é dito, Paulo, ele sente o sonho dele se realizar, mas em seguida, a voz não para por aí, porque para Moisés foi dito apenas eu sou, mas Jesus é quem está falando agora. Jesus é quem fala numa revelação completa, não é apenas a revelação do Antigo Testamento, mas é a revelação completa. Eu sou Yoshua, Yoshua, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Aquilo muda a história de Paulo, e Paulo vai se tornar um discípulo de Jesus, um missionário da igreja. E é esse Paulo de quem Jesus tinha dito: vai ser para mim um vaso precioso na minha mão, que está chegando na cidade de Filipos, uma cidade que, segundo a cultura da época, adorava o imperador, adorava os deuses, as falsas divindades gregas, demônios que influenciavam aquela sociedade, que oprimiam aquela sociedade na forma de uma mitologia que dizia que eles eram deuses, mas eram deuses falsos, eram deuses que cometiam pecado, eram deuses que cometiam atrocidades com aquelas pessoas, porque os demônios, eles oprimem, os demônios, eles asfixiam, e aquela sociedade era uma sociedade oprimida pelas trevas, oprimidas pelos espíritos, que aquele povo adorava a deusa Artemis. Aquele povo era oprimido pelas falsas divindades da Grécia. E Paulo, ao chegar naquela cidade, ao caminhar naquela cidade, não tendo uma sinagoga, ele vai à beira do rio, no dia do sábado, dia em que o povo de Deus se congregava nas sinagogas. Mas em Filipos não tinha uma sinagoga, porque para haver uma sinagoga em uma cidade, era necessário que pelo menos houvessem 10 homens judeus do sexo masculino. 10 mulheres não fundavam a sinagoga, mas precisavam 10 varões. E ali, não tendo 10 varões, Paulo então se dirige para fora da cidade, à margem do rio, conjecturando ele, já que aqui não tem sinagoga, então é possível que o povo do Senhor, aqueles que são da fé judaica, estão se reunindo, quem sabe, lá à margem do rio que banhava aquela região. E Paulo, ele se dirige ali, e ali Lídia e outras pessoas vão ouvir a pregação de Paulo. Que privilégio que eles estavam tendo ali naquele dia. Por quê? Porque quem estava ali era um aluno de Gamaliel, muito respeitado. Quem falava com eles era um doutor da lei. Mas aquela mensagem que Paulo trazia, ela ia além dos rudimentos da lei. Aquela mensagem que Paulo trazia apontava a Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Apontava a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apontava a Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Apontava
faltava Jesus Cristo, aquele que pegou a escrita da dívida que era contra nós, porque pela lei ninguém poderia ser salvo. A lei, ela quando vem, ela evidencia a força do pecado. A lei quando vem, ela evidencia a impossibilidade do ser humano de salvar-se a si mesmo pela guarda da lei, porque quem cometia pecado, quem caía em uma única vírgula da lei, era culpado de toda a lei, e sobre todos estava uma sentença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém podia ir além do véu, a não ser o sumo sacerdote. Uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, poderia ele atravessar o lugar santo, poderia chegar ao santo dos santos e ministrar, ainda assim com temor da sua própria vida, carregando, levando uma corda que presa à cintura podia ser utilizada para tirá-lo daquele lugar, porque ninguém se atreveria a buscá-lo se na presença do Deus Todo-Poderoso, se na presença do Deus Santíssimo ele viesse a morrer. Mas ele entrava ali, tendo oferecido sacrifício por ele mesmo, sacrifício pelo povo, levando o sangue que ele iria aspergir diante do propiciatório da Arca da Aliança, para que Deus fosse favorável ao povo, para que Deus estivesse olhando para o povo, vendo do povo o pecado, mas sobre o povo o sacrifício do cordeiro que havia sido imolado. Mas aquele sacrifício que era feito segundo a lei não podia purificar pecados, apenas cobria cerimonialmente. Mas Paulo agora apresenta aquele que pode purificar de todo o pecado, aquele que veio buscar, aquele que veio salvar o que se havia perdido. Paulo apresentava aquele que é a porta. Quem entrasse por essa porta entraria e encontraria salvação, entraria e iria além do véu pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo estabeleceu para chegar à presença do Pai. Aquele que disse em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele dia, Lídia e os de sua casa tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Lídia e os de sua casa vieram conhecer a revelação de Deus em Cristo e fizeram uma aliança nova, a nova e eterna aliança no sangue de Jesus. E ali foram batizados por Paulo e começou a história da igreja de Filipos, que mais tarde Paulo irá escrever uma carta àquela igreja, a carta aos Filipenses, que consta do Novo Testamento. Mas Paulo, permanecendo ali poucos dias naquela cidade, indo outra vez ao lugar da adoração, ao lugar da oração, é dito que uma moça que era escrava, uma moça que não tinha liberdade, mas antes ela pertencia, ela era propriedade de dois homens que exploravam aquela moça, que era possuída por um apiton, um espírito de serpente, um espírito de cobra, um espírito que a possuía. E esse espírito, ele fazia adivinhações, ele fazia cartomancia. As pessoas procuravam aquela moça para pedir orientação. E aquele espírito, através daquela moça, ele fazia previsões para as pessoas que pagavam por aquela consulta. Aquele espírito, ele influenciava aquela sociedade de Filipos através daquela moça muito conhecida. Então aquela moça, ao perceber, ao ver passar Paulo, ao ver passar Silas, ao ver passar Lucas que o acompanhava, ao ver passar Timóteo, ao observar aquela comitiva do apóstolo Paulo indo ao lugar da oração, aquela moça começa a ir após Paulo, e o espírito imundo, ele falava através daquela moça, dizendo: esses homens que vos anunciam a salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Veja, aquilo que era dito por aquela moça não era
mentira, aquilo que aquela moça dizia não era uma inverdade, bem ao contrário. O versículo 17 diz: seguindo a Paulo e a nós, é Lucas que está narrando, seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos, ela gritava isso, e ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo, reconhecendo que há um Deus Altíssimo, um Deus superior a todos, servos do Deus Altíssimo. E ela diz: e vos anunciam o caminho da salvação. Sabe, ela passou a fazer isso por muitos dias. As trevas, veja, haviam percebido que ali, naquele lugar de trevas, tinha chegado a luz, e sorrateiramente as trevas procuravam se infiltrar naquela igreja que nascia. As trevas procuravam se infiltrar. Quando aquele espírito imundo falava essas coisas, não era diferente daquilo que eles falavam quando Jesus, apresentando-se diante de possessos, os possessos diziam: tu és o Filho de Deus, e Jesus os expulsava. Aquele espírito com E minúsculo, aquele espírito imundo que estava naquela moça, ele procurava de certa forma dizer àquela sociedade que religião é tudo a mesma coisa, que todo caminho levava a Deus, que se falasse de Deus estava bom. Alguém pensa assim: olha, se falar de Deus, então está tudo certo. Ali fala de Deus, então está bom. Mas olha, a palavra nos afirma: há caminhos que ao homem parecem as melhores coisas da vida, mas o final deles é caminho de morte. Jesus, ele não disse que haviam muitos caminhos para o Pai, mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, aquele espírito imundo quer confundir a mente da população de Filipos, aquele espírito imundo, ele quer tentar com aquilo, ressaltar a religião e acolher de certa forma Paulo que está chegando ali, e referenciar Paulo, para que aquelas pessoas entendessem: olha, vocês podem adorar as falsas divindades, vocês podem praticar idolatria, e escutem a mensagem que ele tem para anunciar para vocês, porque é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Mas o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, incomodado, sabe por que nós não precisamos de propaganda feita pelas trevas, não. Paulo, incomodado por aquilo, ele se volta para aquela moça possuída, oprimida pelo espírito maligno. Muitas vezes você vê alguém que pratica magia negra, você vê alguém que pratica os cultos afro, cultos de candomblé, que alguém vende no Brasil como cultura, e aquelas pessoas, os chamados pais e mães de santo, são pessoas que muitas vezes têm lá a vida oprimida, são oprimidos pelos demônios, são oprimidos pelas trevas, são pessoas que sofrem. Quando muito jovem, aos 14 anos, aqui na igreja Assembleia de Deus, foi levantado um grupo de jovens para evangelizar os centros espíritas. E eu me lembro que certa vez, Kennedy, indo para Lourenço de Albuquerque, em uma daquelas ruas ali da Grota, da região da Grota, quando aquele grupo de jovens, eu bem garoto, uns 14 anos de idade, acompanhando jovens que tinham mais experiência e mais idade que eu era novo na fé, aleluia, mas sabe, tinha sido batizado com o Espírito Santo e com fogo. E um crente, quando é cheio do Espírito Santo, quando ele é revestido de poder, ele diz: eu não quero perder a oportunidade. E foi o que eu disse: eu não quero estar fora desse negócio. Mas você é muito novo, eu posso ser muito novo, mas Jesus me batizou com o Espírito Santo, e eu quero estar lá para socorrer aqueles que estão sendo oprimidos pelas trevas, oprimidos pelos grilhões do inferno. E eu fui com aquele grupo naquele dia, e naquela rua, quando a gente, domingo à tarde, 2 horas da tarde mais ou menos, nos aproximávamos daquele centro de candomblé, de umbanda, de quimbanda, onde se praticava cultos afros, nos aproximando daquela casa, as portas estavam fechadas, mas lá dentro, de repente, uma pessoa gritava aos berros e dizia: eu não quero saber de crente aqui, eu não quero conversar com crente aqui, eu não quero crente aqui. Gritava aos berros, a porta fechada.
aquela pessoa que estava ali estava possuída por demônios. Ela não tinha como saber por si mesma que um grupo estava se aproximando daquela casa, que um grupo estava chegando ali. Como é que isso aconteceu? É porque quando a luz chega, abala as trevas. Quando Paulo chegou em Filipos, potestades e principados que oprimiam Filipos, aquele mundo espiritual foi impactado, o mundo espiritual foi abalado, porque quando a luz chega, as trevas recuam. Quando a luz chega, as trevas são abaladas. Aquela mulher gritava, não ela, mas possuída por demônios, ela dizia, não entra aqui, não é para entrar aqui. Mas a gente foi chegando, foi abrindo a porta, foi entrando, e ela estava ali, naquele centro, possuída pelos demônios, e ela ficou do lado de lá, possuída. Teve uma hora em que a gente começa a cantar, pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Começamos a louvar pelo sangue sim, somos lavados no sangue. E falando aquele hino que falava do sangue, aí aquele demônio ficou ainda mais preocupado, ficou ainda mais possessa, e ela fez carreira de lá para cá, para enfrentar aquele grupo de jovens que estava ali. Mas quando ela começou a fazer carreira, para impactar na gente, havia uma parede, como uma parede invisível. Ela tentava, mas tinha uma parede que impedia que chegasse até a gente. E ali, estendendo a mão sobre a vida dela, foi declarado, sai demônio, sai em nome de Jesus. Oh, aleluia. Os demônios se retiraram. Havia uma outra com ela. Os demônios também se retiraram da outra. E elas ficaram agora cônscias, a sua consciência voltou, e então correram para um quarto. Aí as moças que estavam com a gente foram até o quarto, e elas estavam ali chorando, elas estavam em prantos, e foi dito para aquelas mulheres, aceitem Jesus como Salvador e Senhor. E elas foram narrar a vida miserável que elas viviam, como eram oprimidas por aqueles demônios, como eram oprimidas, elas eram cavalos realmente de Satanás, a quem Satanás oprimia, e as pessoas daquela comunidade procuravam aquele lugar para fazer trabalhos de magia negra, de umbanda, de quimbanda, e eram também pessoas que eram oprimidas, queridos. A cidade de Filipos era oprimida, mas a luz havia chegado em Filipos, a luz tinha chegado em Filipos, e aonde a luz chega, as trevas batem em retirada. Quando Paulo diz àquela moça, sai, não a ela, mas ao espírito imundo que estava nela, a Piton que habitava o seu coração e oprimia a sua alma, sai, o demônio bate em retirada, o demônio saiu dela. Paulo diz, ordeno, versículo 18, a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Oh, aleluia. Sabe o que aconteceu? De repente aquela moça que era oprimida sentiu paz. De repente aquela moça que era possessa de demônios sentiu alívio. Oh, glória. Oh, sentiu liberdade. Alegria, o gozo na alma enchia o seu coração agora. Porque ela antes só conhecia as trevas, mas agora ela foi alcançada pela luz. E conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Os seus donos, ela era escrava, agora pegam ela e diziam, vem cá, você precisa adivinhar para dar dinheiro para a gente. Você precisa fazer cartomancia, atender as pessoas. Mas aquela moça liberta, ela dizia, eu não entendo mais nada disso, eu não sei mais nada disso, eu não consigo saber mais nada da vida dos outros, eu só sei agora que eu estou feliz, eu só sei agora que a minha vida foi mudada. Mas como foi isso? É que eu comecei a andar atrás de uns homens, levado, empurrada pelo espírito imundo que falava através da minha boca, falando daqueles hebreus que chegaram aqui em Filipos, e o espírito imundo falava na minha boca, dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ela entendia, ela dizia, o
Espírito dizia que havia um Deus sobre todos os deuses, um Deus que domina sobre todos os demônios, aquele que é maior, aquele que é Senhor verdadeiramente. E ela dizia, e eles ensinam para vocês o caminho da salvação. De repente, aquele que era entre eles o mais velho, voltou-se para mim e disse, em nome de Jesus, sai dela. E aquela opressão que estava sobre a minha vida, de repente saiu. Eu voltei ao meu juízo perfeito, e eu senti paz, eu senti alegria, eu senti gozo na alma. Tem uma coisa que mudou aqui dentro de mim. Oh, aleluia! E aqueles homens ficaram preocupados, porque é dito que a esperança do seu lucro estava perdida. A esperança de explorar aquela jovem não era mais possível. E o que é que eles foram fazer? Aleluia! Eles foram tentar aprisionar Paulo, aprisionar aqueles que estavam com Paulo. Aleluia! Sabe por quê? Porque existe, queridos, uma guerra espiritual. As trevas se opõem à luz, a luz se opõe às trevas. Querido, querida, em nós existe uma batalha. Em nós há uma batalha também. A Bíblia declara que a carne não é o corpo. Carne não é os seus dedos. Ame o seu corpo, porque o seu corpo é templo de habitação do Espírito Santo. Glória, quando você está em aliança com Deus. Ame o seu corpo, glória, cuide dele, aleluia. Faça o melhor pelo seu corpo, amém? Porque foi Deus que te deu a vida, foi Deus que te deu o corpo. Tudo que é bom vem de Deus. Glória a Jesus, sabe? Glória a Deus. Então, não é o corpo, mas a carne, a natureza caída, a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela se opõe ao que é bom. A Bíblia diz que Deus viu lá no Gênesis que toda a imaginação do homem após a queda era má. Toda a intenção do coração do homem era mal. A palavra diz, todos pecaram, todos caíram e destituídos estão da glória de Deus. Essa natureza caída, ela se opõe ao Espírito de Deus. Ela milita contra o Espírito. Ela milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra essa natureza. Uma luta, uma batalha em você. Você não é só corpo, você não é só alma. A alma é o lugar onde está o teu pensamento. A alma é onde está a tua inteligência. A alma fala das tuas emoções, mas você não é só corpo, você não é só inteligência, você não é só emoção. Quando Deus te fez, Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Glória. E Deus soprou, aleluia, o seu Espírito. Há algo de Deus dentro de mim, há algo de Deus dentro de você. O que é? Chama-se Espírito. É uma parte que Deus deu para mim, para você. E esse Espírito que está em mim, esse Espírito que está em você, ele veio de Deus. Ele tem necessidade de comunhão com Deus. Ele tem sede de Deus. É por isso que em qualquer sociedade que você estude, se você voltar no tempo, estudar as sociedades mais antigas, se você for nos lugares mais isolados da história, você vai encontrar ali uma sociedade que tem sede de Deus. E isso é inexplicável. O materialismo histórico não explica. Porque é que o homem tem sede de Deus. O homem nunca ouviu falar de Deus, mas ele imagina que é um ser superior. Oh, glória! Sabe por quê? Porque há um Espírito em você. Como diz o Salmo 42, assim como a corça suspira, deseja, anseia as correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede, aleluia, sede, mas é sede de Deus, de comunhão com Deus. O salmista, em pecado, ele diz, Senhor, volta a acender a lâmpada do meu espírito. O homem, quando está separado de Deus, o espírito está como que morto, porque o que dá vida ao espírito do homem é a comunhão com o Espírito de Deus. É por isso que o pecador tem um vazio lá dentro. Aí ele põe cachaça, e a cachaça, Kennedy, não consegue preencher o vazio. Ele coloca droga, a droga não preenche o vazio. Ele coloca sexo, o sexo não preenche o vazio. Ele vai colocando as coisas deste mundo. Ele diz, se eu tiver dinheiro, preenche. Se eu tiver fama, preenche. E ele vai
descobrindo que nada preenche, porque o vazio que está dentro do homem é tão grande, é tão imenso, que apenas o Espírito de Deus pode preencher. Aleluia. A pessoa que está em trevas, os demônios vão ocupando a alma, vão ocupando o coração. Mas quando tem um encontro com Jesus, quando alguém tem um encontro com o Senhor, as cadeias são quebradas, a opressão é quebrada. Aleluia. Quem vem a Cristo pode ter maldição sobre a vida, maldição sobre a família, demônios que geração após geração vão oprimir aquela família, famílias que são geração após geração levadas pelo caminho do pecado. Mas quando tem um encontro com Jesus, aleluia, esse ciclo vicioso espiritual é quebrado, porque Jesus veio para buscar, Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar a todos que estavam perdidos. Aleluia. Por isso ele convida: vinde a mim todos, os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Querido, querida, você que ainda não teve um encontro com o Senhor, eu quero te convidar hoje, não para conhecer uma religião você já conhece, aleluia, mas para ter um encontro com o Senhor Jesus. Aquela moça tinha religião, aquela moça vivia uma religião, mas a religião daquela moça a oprimia. A religião, os demônios que aquela moça adorava apenas oprimiam a sua vida, ela não tinha liberdade. Mas Jesus, Ele veio nessa manhã para te dar liberdade. Glória a Deus. Faça com o Senhor essa manhã uma aliança. Faça com o Senhor nessa manhã uma entrega da sua vida a Ele. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia e Ele vai te salvar. Ele vai salvar tu e a tua casa. Ele vai mudar a tua vida. Glória. Ele vai mudar a tua família, teu casamento, o teu lar. Isso acontece. Quando? Quando você se encontra com a luz. E a luz é Jesus. Eu preciso parar. Quem sabe, Kennedy, a gente prossegue meditando nesse tema um outro momento.